Saudade de quando os amigos se reuniam um na casa do outro para interagir de verdade. Eu tinha diversos hobbies. Hoje em dia, tudo mudou com o advento da internet. Uma pena. Até mesmo as praças, quadras de esporte e parques se encontram mais vazios do que nunca. E eu ainda complemento esse comentário dizendo que o que a gente costumava chamar de balada, por exemplo, está praticamente extinto. E as praças estão sendo sucateadas, privatizadas, e até as quadras de esporte não estão mais sendo usadas, como ele falou. E essa coisa que a gente sente falta, esse momento de interação, esses lugares para a gente se reunir, a gente descreve quase como se fosse um sentimento, né? Uma coisa que sumiu, que a gente não sabe descrever. E isso se chama terceiros lugares. E esse nome foi dado pela primeira vez por um cara chamado Ray Oldenburg, que escreveu um livro The Great Good Place. Em 1989 ele já estava falando sobre isso. Porque, enfim, as coisas acontecem primeiro nos Estados Unidos, né? E foi quando ele começou a descrever justamente a morte desses lugares. E será que isso é culpa nossa? Será que a gente simplesmente parou de querer ver os outros e sair para interagir e se divertir na rua? Ou será que tem alguma coisa maior? E o conceito de terceiro lugar é muito simples. O primeiro lugar é a tua casa, é onde tu vive a tua intimidade, a tua conexão com si mesmo, os teus momentos de descanso. O segundo lugar é o teu trabalho, que é onde tu sai para viver tuas obrigações, para interagir com as obrigações que tu tem com a sociedade também, então tu precisa se vestir de tal jeito, tu precisa agir, falar de tal jeito. E esse terceiro lugar, ele é basicamente onde tu consegue ser quem tu é perto dos teus amigos, porque tu já deve ter percebido que quando tu tá em casa tu é uma pessoa, quando tu tá no teu trabalho tu é outra, e quando tu tá perto dos teus amigos, tu é uma terceira pessoa. E inclusive, eu tenho a teoria de que quem sente a falta do ensino médio, na verdade sente falta de ser quem era na presença de tantos amigos. A gente nunca tem tanto amigo quanto na escola, porque adivinha só, a gente precisa encontrar as pessoas na rua para fazer novas amizades. E eu acho que é muito por isso que a gente deixa de ter amigo quando cresce. E eu duvido muito que alguém sente falta de verdade do ensino médio. Tu deve sentir falta só dos teus amigos. E esses terceiros lugares vêm sumindo. E eu vivo hoje numa cidade grande, mas eu já morei no interior do Rio Grande do Sul. E é muito paradoxo essa questão, porque quando eu morava no interior, que não tinha nada para fazer, as pessoas costumavam fazer o seguinte: chegava no fim da tarde, na sexta-feira, no sábado, elas pegavam seus carros e começavam a dar voltas na praça do centro da cidade. Não sei como é que é nos outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul, toda cidadezinha do interior tem uma praça e uma igreja. E elas andavam de carro ali, e quem não tinha carro ou não queria ficar gastando gasolina, colocava suas cadeirinhas ali em volta, via o movimento, conversava com as pessoas e interagia. E depois, no outro dia, no domingo, acordava de manhã e ia lá na igreja, que fica ali na frente da praça, ia lá comprar um frango assado na igreja, que era para arrecadar dinheiro para alguma questão social ali da cidade. Então tu acabava conhecendo todo mundo que mora ali. Tu sabe quem é filho de quem é o nome de quem trabalha onde, e tu sabe quem são teus vizinhos, sabe quem tá vivendo ali. E toda essa interação, assim, de conhecer as pessoas, te leva a, eu vou ali na igreja, te convidaram para ir fazer tal coisa. E aí tu acaba interagindo mais e participando mais dessa sociedade. E o que eu digo que é paradoxo é porque a gente pensa que numa cidade grande a gente vai ter mais acesso a fazer mais coisas. Só que não é bem assim. Porque quando eu me mudei de volta para a cidade, eu percebi que aqui tu já não pode sair tanto em qualquer horário. Tu tem que ficar trabalhando por mais horas. Quando tu sai do trabalho já está de noite, tu não consegue sair. E o ambiente se torna muito hostil. Aqui eu não conheço ninguém. Eu não sei o nome de ninguém para além dos meus vizinhos. E muitos dos meus vizinhos eu também não sei o nome. A cidade acaba se tornando esse ambiente paradoxo em que a gente tem tudo e tanta gente e não tem contato com ninguém. E é mais ou menos sobre isso que falo. Porque o terceiro lugar, ele é feito para isso. Para tu conhecer quem está ao teu redor, para tu agir socialmente com as pessoas. Porque a gente tá com essa ideia, assim, devido à individualidade, de que a gente não precisa tanto do outro. De que a gente precisa ser hostil com as pessoas, de que as pessoas querem ser hostil com a gente, que a gente precisa estar sempre na defensiva. E não costuma ser assim na cidade do interior, justamente porque a gente tem esses momentos de conhecer quem está ao nosso redor e parar de ter medo delas. Simplesmente conhecer quem está ali. Então esse é um dos papéis fundamentais de ter um terceiro lugar, que é existir uma comunidade. E eu cito a igreja porque, enfim, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não vou na igreja, mas fazia parte do contexto daquela cidade. Poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser um esporte, um estádio de futebol,
uma coisa menor que reúna as pessoas ali em torno de uma causa só. Se estiver gostando do vídeo, deixa um like. E se tiver interesse no livro que eu comentei, ele tá com o link na descrição. E como eu falei, isso que tá acontecendo nas cidades, já tá acontecendo há muito tempo nas grandes cidades do Brasil e mais tempo ainda nas cidades grandes do resto do mundo, né? Porque o cara escreveu esse livro em 89, que ele já estava começando a ver nos Estados Unidos, ou melhor, ele já estava começando a descrever, porque acontecer estava acontecendo há muito tempo. No contexto deles, todos os terceiros lugares foram trocados por supermercados gigantescos, estacionamentos de supermercado, na qual as pessoas precisam se reunir lá. E o que acontece aqui no Brasil não é muito diferente, só que é claro que a gente tem os nossos contextos, né? Porque pode ser que tu pense que tu nunca teve dinheiro para estar em terceiros lugares com outras pessoas. Mas o Ray descreve justamente que um terceiro lugar não pode ser caro. Ele ser trocado por uma coisa comercial já é um problema. Tu tá com saudade dos teus amigos e tu quer encontrar eles, tu quer marcar. No contexto de uma grande cidade hoje em dia, as tuas opções vão ser encontrar ele num shopping, que pelo menos até agora caminhar nos corredores pelo menos é de graça. Tu pode encontrar numa cafeteria, que tu vai pagar R$15,90 num café expresso, ou numa hamburgueria, que tu vai pagar R$52,90 em um hambúrguer gourmet. Todos esses lugares em que a gente precisa sair para encontrar as pessoas estão se tornando locais que a gente precisa consumir. E a terceira opção é tu encontrar numa praça. Só que aí depende muito da cidade, depende muito da praça. Porque tem muitas praças que estão se tornando violentas, com a presença de muitas pessoas em situação de rua, pessoas pedintes e até mesmo assaltantes. Em Porto Alegre mesmo a situação está muito complicada nesse sentido. Nunca fui para São Paulo, mas eu consigo imaginar como é que tá. E também não são muito iluminadas, ou não tem muito policiamento, tu acaba ficando muito espiado ali para simplesmente sentar e se divertir. Em Porto Alegre mesmo, eu acho que a praça mais conhecida, assim, que ainda dá para frequentar dependendo do horário, é a Redenção. Durante o dia, depende do lugar, não pode ficar muito ali no meio das árvores, não pode ficar muito isolado, tem que estar ali centralizado, no sol de preferência, e enquanto ainda tem sol. Depois que cai à noite, também é melhor tu não chegar muito ali perto. Mas ela também já foi um lugar muito mais frequentável. Ela tinha, por exemplo, um orquidário que foi sucateado, destruído e transformado num restaurante feito com containers. Então, o local que tu poderia encontrar um amigo para ter um passeio em um orquidário se tornou mais um lugar para tu pagar um hambúrguer superfaturado. Então, se tu quer encontrar teus amigos, mas tu não quer gastar muito dinheiro e preza por não levar uma facada, as tuas opções ficam muito reduzidas. E a morte do que a gente está chamando aqui de terceiro lugar afeta os outros dois lugares, né? Pensa só, a tua casa é o primeiro lugar. Ela deveria ser um lugar onde tu se retira da sociedade e tem um momento de paz e introspecção e conexão contigo mesmo, no qual tu vai pensar sobre o que tu fez, sobre o que tu não fez, como é a tua interação com a sociedade, o que tu gosta, o que tu não gosta, se recompor, se estruturar, viver as coisas que tu gosta para depois compartilhar novamente com elas. Então seria um momento de recolha para tu viver ali a tua vida, para depois escolher o que tu vai compartilhar com a sociedade de novo. É um momento de privacidade, que está cada vez menos sendo aproveitado. Porque como a gente não pode mais sair, a gente está tornando esses terceiros lugares redes sociais. A gente está usando as redes sociais como um terceiro lugar para interagir, para compartilhar coisas, para mostrar as coisas que a gente gosta e tirando um pouco essa questão da privacidade da nossa casa. Então, se tu passa tanto tempo no trabalho e tu não tem um terceiro lugar para compartilhar com as pessoas, esse primeiro lugar acaba ficando como sendo o terceiro lugar. E o que acontece na prática é que a gente não vai ter contato social, a gente vai ficar sozinho e vai acabar espalhando a nossa privacidade por aí, ou simplesmente não tendo contato com a gente mesmo, não tendo um momento só para nós. É um desvio das funções dos locais. E acaba sendo até um pouco engraçado, porque eu vejo muita crítica, por exemplo, de que as pessoas da geração Z não sabem se comportar no trabalho. Mas se tu prestar atenção no que eu tô falando agora, tu vai ver que a linha que separa esses locais do trabalho, da casa e da sociabilização deve ser muito mal definido para eles. Eles não conseguem entender a diferença entre um lugar e outro porque a gente está destruindo esses lugares. Então deve ser muito complicado para alguém que é mais novo realmente entender e ter contato com como se deve agir em cada lugar, que era uma coisa muito simples antes. E eu fico um pouco constrangida de ter que falar umas coisas meio óbvias aqui, mas é que as coisas óbvias, elas estão derretendo na nossa frente. Então, próxima vez que tu vê uma pessoa muito nova agindo estranho na frente dos outros,
tem que entender que ela não entende mais, que talvez ela não entenda mais o conceito de privacidade e de agir de uma forma com umas pessoas e de outra forma com outras. Porque o momento de privacidade da nossa casa está sendo corrompido. E aí tu imagina eu que ainda trabalho em casa, trabalho home office. A gente ainda tem essa. Todos os meus terceiros lugares são dentro da minha casa. Então, eu não me admiro que tem muita gente que não gosta do home office. Realmente, tu precisa ter uma chavinha dentro da cabeça que consiga mudar essas coisas para tu não começar a confundir tudo. E não tem como não falar sobre o quanto isso afeta a nossa saúde mental. A gente é um bicho social, a gente deveria estar em contato com a sociedade. A gente deveria ter amigos, a gente deveria conseguir compartilhar as coisas que a gente gosta e ter interesses em comum para poder socializar. Isso é um dos pilares da saúde do ser humano, se tu for ver. É a saúde social, a saúde mental, a saúde física. A gente precisa da parte social, que está sendo cada vez mais diluída. A quantidade de informação que a gente tem, a quantidade de tarefas que a gente tem para fazer e nenhuma forma de escape, não tem como não dar errado. E aí a gente chega num terceiro problema quanto à sociabilização, que é a lógica do algoritmo. Pensa bem, o algoritmo nos últimos anos, os algoritmos das redes sociais, vieram mudando para tornar com que tu só veja o que tu quer. Isso foi um debate um tempo atrás, mas está cada vez mais profundo isso. Eles estavam comentando o quanto isso cria bolhas de eco, câmeras de eco nas redes sociais ou bolhas, né? Que é, tu viu um vídeo, tu gostou daquele vídeo, e aí a partir disso só vai aparecer mais vídeos daqueles. E tu nunca vai ver um outro lado daquilo. Então quando chega na parte política, por exemplo, a gente acaba vendo o quanto isso pode polarizar ou deixar as pessoas com pensamento extremado, porque elas vão se enfiando. Eu não gosto muito, assim, de falar bolha. Eu acho que bolha é uma coisa transparente que tu consegue olhar para os lados, pelo menos. Para mim, me parece um buraco de coelho, porque tu entra e vai ficando cada vez mais escuro, mais profundo, sempre no mesmo caminho, e tu não consegue mais ver. O algoritmo não te permite mais entrar em contato com nada que está ali em volta. E se isso não fosse ruim o suficiente, tu não ter mais contato com outras realidades, piora quando tu começas a ver que tu pode estar se tornando intolerante com coisas que tu não gosta. Então, toda vez que aparece uma coisa que tu não gosta na rede social, tu pula. E tu fica ali, só escolhendo o que tu gosta. E quando tu sai na rua para conviver com pessoas reais, vão ter pessoas que não são tão agradáveis. Falam umas bobagens, acreditam em umas coisas meio bizarras, ou falam coisas bizarras, falam de um jeito estranho, ou até mesmo são feias. E a nossa tolerância com essas pessoas está cada vez menor. A gente acaba se tornando viciado em assistir conteúdo rápido, tu não consegue acelerar as pessoas. Se ela está falando muito lenta, se ela está tomando o teu tempo, conversas banais, esse tipo de coisa, a gente já não tem mais tanta paciência. Então, se a gente já não tem mais contato com as pessoas, a gente também não tem mais saco para elas. E isso vai nos deixar maluco ao longo do tempo. E nesse vídeo eu não trouxe nenhuma sugestão nem dica. Eu só queria explicar mesmo o que aconteceu e o que vem acontecendo, começar a olhar de outra forma para as coisas que estão acontecendo. Toda vez que tu vê uma pracinha vazia, pensar que, poxa, realmente, se tu parar para pensar, não é muito seguro estar ali. É melhor estar num shopping, convenientemente, lá dentro gastando dinheiro. É tudo que leva para esse caminho. E se tu chegou até aqui, se tu gostou desse vídeo, se tu já tinha percebido que isso está acontecendo, por favor, deixa um comentário. Me diz o que tu mais sente falta de socializar, qual é o ambiente que tu mais sente falta de estar na presença e o que tu acha sobre esse assunto. E até o próximo vídeo.